Hoje você vai acompanhar os últimos momentos de um viajante cósmico. Um visitante vindo de um lugar onde o Sol é apenas mais uma estrela entre bilhões. O cometa 3I Atlas, depois de cruzar o espaço interestelar por bilhões de anos, enfrenta agora o seu destino final. O encontro com o calor do nosso Sol é o desfecho de uma jornada que começou em um sistema estelar distante, talvez já desaparecido. O que estamos presenciando não é apenas um cometa se desintegrando, mas a história de outro mundo sendo revelada diante de nós. Um fragmento de um passado cósmico, abrindo-se em plena luz. Enquanto observamos, o Atlas se transforma lentamente. Seu núcleo frágil se despedaça camada por camada, libertando a química congelada de um ambiente que nunca conheceremos. Cada partícula que se desprende é um vestígio de outro tempo, um registro preservado por eras inimagináveis. É como abrir uma cápsula do tempo formada antes mesmo do nascimento da Terra, agora se desfazendo diante dos nossos olhos. Durante séculos, o céu pareceu obedecer a um padrão fixo. O Sol nasce e se põe, as estações se repetem, os planetas giram em harmonia. Mas o universo em sua vastidão adora nos surpreender. Foi assim quando o 3I Atlas surgiu, vindo do nada, cortando o espaço como um raio silencioso. Ele não pertence ao sistema solar. Veio de muito além, de uma região onde as estrelas são apenas pontos distantes em um oceano gelado. E agora, ao se aproximar do Sol, o Atlas paga o preço de sua viagem. O calor que o ilumina também o destrói. A história desse visitante começou em 1º de julho de 2025, quando os telescópios do projeto Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, espalhados pelo Havaí, Chile e África do Sul, captaram algo em comum. Um novo ponto de luz se movia depressa demais, em uma trajetória que não se curvava ao redor do Sol. Os cálculos confirmaram. Aquele corpo vinha de fora. Era um visitante interestelar, o terceiro já identificado pela ciência moderna. Antes dele vieram o Oumuamua, em 2017, e o cometa 2I Borisov, em 2019. Mas o Atlas se mostrou diferente de ambos, mais ativo, mais instável e, de certo modo, mais enigmático. O cometa viaja a quase 58 km por segundo, rápido o suficiente para cruzar o diâmetro da Terra em menos de 4 minutos. A essa velocidade, nada poderia prendê-lo aqui. Ele atravessa o sistema solar em linha reta, como um trem interestelar de passagem única, um visitante que nunca voltará. Seu ponto mais próximo do Sol, o periélio, ocorreu no fim de outubro de 2025, a cerca de 1,36 unidade astronômica, logo dentro da órbita de Marte. Foi nesse momento que tudo começou a mudar. Sob a intensidade da radiação solar, o Atlas revelou uma coloração que nunca tínhamos visto antes. Sua coma, a nuvem de poeira e gás ao redor do núcleo, variou do verde tradicional para um vermelho profundo e brilhante. Essa transformação não é apenas visual. Ela indica que substâncias presas há bilhões de anos estão sendo libertadas pelo calor. O telescópio espacial James Webb confirmou algo extraordinário. O Atlas é composto majoritariamente por dióxido de carbono, em proporções até 8 vezes maiores que as de água. Nos cometas locais, a água é sempre o componente principal. No Atlas, ela é minoria. Isso significa que o cometa se formou em uma região extremamente fria, provavelmente nos limites de outro sistema estelar. Um ambiente tão distante que a luz de sua estrela de origem talvez fosse apenas um brilho tênue no horizonte. Essa composição exótica faz do Atlas uma verdadeira cápsula química. Cada molécula liberada agora é um traço da matéria-prima de um mundo que jamais veremos. É como se o cometa estivesse exalando a história de onde nasceu. Mas o espetáculo se tornou ainda mais dramático quando, em julho de 2025, astrônomos detectaram que o Atlas havia se partido. Um fragmento inteiro se separou do núcleo principal, afastando-se a mais de 18 mil quilômetros, mais do que o diâmetro da Terra. Esse pedaço continuou visível por mais de 2 semanas. O cometa não estava apenas evaporando, ele estava literalmente se rompendo. E conforme o calor aumentava, novas fissuras começaram a surgir. Cada explosão de brilho, cada oscilação repentina,
Era o sinal de mais um fragmento se desprendendo no espaço. Era o fim de um corpo que viajou intacto por eras. Para registrar cada detalhe desse processo, telescópios do mundo inteiro se uniram. O Hubble e o James Webb analisaram sua composição química. O Very Large Telescope, no Chile, capturou jatos de gás sendo expelidos do núcleo, e o Gemini South, em transmissões públicas, mostrou ao vivo o início de sua fragmentação. Mesmo em meio ao caos, o Atlas manteve um ritmo curioso. Observações revelaram que ele gira em torno de si mesmo a cada 16,8 horas. Essa regularidade impressiona, porque mostra que, mesmo se desfazendo, o núcleo ainda possui alguma coerência interna. Uma dança silenciosa de um corpo em ruína. Mas esse mesmo giro acelera sua destruição. A cada rotação, novas áreas da superfície são expostas ao calor solar, liberando jatos de gás que funcionam como pequenos propulsores. Esses jatos desequilibram o cometa, ampliando suas rachaduras e fazendo com que o Atlas se desfaça ainda mais rápido. Os dados espectroscópicos revelam algo ainda mais intrigante. Além do excesso de dióxido de carbono, o Atlas contém moléculas orgânicas complexas, como aldeídos e tióis, compostos que na Terra estão relacionados à formação dos aminoácidos, os blocos fundamentais da vida. Essas moléculas foram detectadas também em cometas locais, mas em proporções diferentes. Isso levanta uma questão fascinante. Será que cometas interestelares como o Atlas espalham os ingredientes da vida entre as estrelas? Será que o mesmo tipo de composto já ajudou a dar origem à vida em outro planeta, em outro sistema? Enquanto os cientistas tentam responder a essas perguntas, o Atlas continua seu espetáculo final. Sua cauda se estende por milhões de quilômetros, refletindo a luz solar em tons que variam entre o dourado e o vermelho. A cada dia, a coma se torna mais difusa e o brilho mais instável. O cometa está literalmente se desfazendo diante de nós, transformando-se em uma nuvem de poeira que logo se perderá entre as órbitas dos planetas. Missões espaciais também observam a distância. A Mars Express e o Trace Gas Orbiter, da ESA, já registraram sua passagem próxima a Marte. A sonda JUICE, a caminho do sistema de Júpiter, monitora de longe as mudanças de brilho e cor. E há até a possibilidade de a Parker Solar Probe cruzar parte de sua cauda, captando fragmentos microscópicos do material ejetado. É uma colaboração global sem precedentes, uma corrida contra o tempo para estudar um visitante que jamais voltará. Dentro de poucos meses o Atlas estará tão distante que não poderá mais ser observado. Seus fragmentos se dispersarão e se misturarão ao vento solar, desaparecendo no vazio. E dentro de alguns anos, ele será apenas um ponto de luz perdido entre as estrelas, seguindo em silêncio de volta ao frio interestelar de onde veio. Mas sua breve passagem deixará um legado duradouro. O 3I Atlas nos lembra que o universo é imenso e vivo, repleto de mundos e histórias que se cruzam de forma imprevisível. Ele mostra que, além das fronteiras do nosso Sol, há sistemas em constante transformação, nascendo, morrendo e enviando fragmentos de si mesmos pelo espaço. Cada visitante como o Atlas é um mensageiro. Oumuamua veio primeiro, intrigando a todos por não ter coma e por seu formato misterioso. Borisov mostrou um comportamento mais próximo dos cometas comuns, mas com uma química diferente. E o Atlas agora revela um terceiro tipo de viajante, frágil, instável, mas extraordinariamente revelador. Esses mensageiros interestelares são como cartas enviadas pelo cosmos, escritas em uma linguagem que ainda estamos aprendendo a traduzir. Cada um deles traz pistas sobre como os mundos se formam, como evoluem e talvez até sobre como a vida surge. O 3I Atlas pode estar se desintegrando, mas sua mensagem permanece. O universo é mais diverso, dinâmico e surpreendente do que jamais ousamos imaginar. Agora, enquanto seus fragmentos se afastam lentamente e sua luz desaparece, resta apenas a contemplação. O brilho que ainda vemos é o reflexo de uma jornada que começou antes de nós e que continuará muito depois.
O Atlas não é um mistério sobrenatural nem um presságio. É um lembrete poético de que tudo no universo tem um ciclo, até mesmo as estrelas e os visitantes que passam por elas. Cada fragmento que se perde é um lembrete de que nada é permanente e de que cada instante de observação é precioso. E assim, enquanto o 3i Atlas se despede, somos convidados a olhar novamente para o céu, com o mesmo assombro que moveu nossos ancestrais. Porque lá fora, em algum ponto do espaço, outros mensageiros como ele já estão a caminho, viajando entre as estrelas, trazendo novas histórias gravadas em poeira e gelo. Tudo o que precisamos fazer é continuar observando e continuar perguntando. Se você chegou até aqui, continue conosco nessa jornada pelo desconhecido. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar as próximas descobertas. O universo está cheio de segredos, e cada novo visitante, como o Atlas, é uma lembrança de que a busca pelo conhecimento nunca termina. O cometa 3i Atlas encerra sua jornada diante do Sol. À medida que o calor o envolve, camadas inteiras se desprendem como folhas ardendo na luz. Sua cauda se alonga, seus fragmentos se multiplicam, e cada grão de poeira carrega a memória de outro sistema estelar, distante e silencioso. Observatórios em todo o planeta continuam a registrar esse adeus cósmico. As imagens do Hubble mostram o cometa se transformando em uma trilha difusa, quase transparente, enquanto o James Webb analisa os últimos sinais de dióxido de carbono escapando de seu núcleo despedaçado. Nos laboratórios, astrônomos traduzem a química desses gases em histórias. Cada linha do espectro de luz é uma pista sobre como o Atlas se formou, o que existia em seu berço estelar e como ele preservou, por bilhões de anos, substâncias que agora desaparecem diante do nosso Sol. É como observar uma biblioteca cósmica sendo consumida pelas chamas, página por página, enquanto tentamos ler as palavras antes que virem cinzas. Mesmo se desintegrando, o Atlas ainda ensina. Ele mostra que o espaço não é vazio, mas repleto de vestígios de mundos que nasceram e morreram muito antes de nós. Para cada cometa que se parte, há milhares que permanecem invisíveis, cruzando o escuro entre as estrelas. Talvez, em algum lugar, outro corpo como o Atlas esteja começando sua jornada, levando consigo fragmentos de um planeta desconhecido, esperando o momento de ser descoberto por algum outro olhar curioso. O 3i Atlas é apenas um entre muitos mensageiros interestelares, mas seu sacrifício iluminou nossa compreensão sobre o que existe além das fronteiras do sistema solar. Ele mostrou que até o que parece insignificante, um grão de poeira, uma molécula de gás, pode carregar a história de uma estrela inteira. E enquanto o cometa se desfaz, uma pergunta permanece: quantos outros viajantes como ele cruzarão nosso caminho nas próximas eras? Quantos trarão novas surpresas, novas composições, novas histórias sobre os cantos mais remotos da galáxia? O cosmos está vivo, e cada aparição confirma isso. A destruição do Atlas não é o fim, é parte de um ciclo. O material que ele libera se espalhará pelo espaço, poderá se juntar a nuvens de gás e, quem sabe, participar do nascimento de um novo sistema solar. Em algum futuro distante, talvez um novo Sol brilhe sobre os restos do Atlas transformados em planetas. O universo recicla tudo. Nada se perde, tudo se transforma. E o que hoje é um cometa morrendo pode amanhã ser a semente de uma nova estrela. É esse fluxo constante que torna o cosmos tão grandioso e tão humano, porque assim como o Atlas, também somos feitos de fragmentos de estrelas que vieram antes. A cada nova descoberta, renovamos nossa curiosidade. O Atlas foi um lembrete de que ainda sabemos muito pouco, e é justamente isso que torna a jornada tão empolgante. Quando olhamos para o céu e vemos um ponto de luz se movendo lentamente, estamos vendo o passado e o futuro ao mesmo tempo. O passado porque aquela luz partiu há milhões de anos, e o futuro porque o conhecimento que ela traz moldará o que ainda vamos descobrir. Cada observação, cada fragmento analisado, é uma semente de entendimento plantada no presente e destinada a florescer em algum amanhã. Enquanto o 3i Atlas desaparece, resta-nos a inspiração.
Inspirar é mais do que aprender. É sentir o espanto diante da imensidão. É lembrar que fazemos parte desse mesmo tecido cósmico, feito das mesmas partículas que agora se dispersam no vento solar. E de alguma forma, isso nos conecta a tudo. O universo não é apenas um cenário. Ele é o próprio enredo, e nós somos personagens temporários tentando entender o roteiro. O Atlas teve sua breve aparição, brilhou, se partiu e partiu. Mas durante esse instante, ele nos fez olhar para cima e questionar. E isso já é suficiente para torná-lo eterno na memória da ciência. Quando pensamos em sua jornada, percebemos que o fim nem sempre é uma perda. Às vezes, é apenas uma transformação, uma nova forma de existir, espalhada em trilhas de poeira iluminadas pela luz de um sol estrangeiro. O 3 e Atlas não desaparece. Ele se espalha, se mistura, continua de outro jeito. E assim, enquanto sua luz se apaga, nós seguimos olhando para o céu, porque é lá que o desconhecido continua vivo, esperando para ser descoberto. E cada novo visitante, cada novo ponto brilhante, nos lembra de que a aventura da ciência é infinita e o universo, generoso em mistérios. Se você chegou até aqui, continue conosco nessa jornada pelo desconhecido. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar as próximas descobertas. O cosmos está cheio de segredos, e cada novo visitante, como o Atlas, é uma lembrança de que a busca pelo conhecimento nunca termina.